Todo mundo que defende que Jesus realmente existiu como um homem histórico sempre recorre ao mesmo argumento. As cartas de Paulo são a prova mais antiga da existência de Jesus. Mas será que são mesmo evidência? Paulo teria sido o primeiro escritor cristão da história, décadas antes dos evangelhos. Ele escreveu 7 cartas consideradas autênticas pelos estudiosos. Então, se alguém tem algo fresco de fonte primária de Jesus, é esse cara. Mas tem um detalhe: Paulo nunca conheceu Jesus, nunca viu Jesus, nunca ouviu Jesus pregar, nunca caminhou com ele pelas ruas da Galileia. Paulo diz com todas as letras em Gálatas 1, versículo 12, o evangelho que eu anuncio não recebi de homem algum, foi por revelação. Ou seja, Paulo nunca teve contato humano com Jesus. Tudo o que ele sabe veio de uma visão, uma experiência mística, sobrenatural. E o mais estranho, em todas as suas cartas, que somam dezenas de páginas, Paulo quase não fala absolutamente nada sobre a vida de Jesus. Cadê as parábolas? Cadê o sermão na montanha? Cadê os milagres? Cadê Maria? Cadê José? Cadê os apóstolos andando com ele? Nada. Paulo só fala de um Cristo crucificado, revelado dos céus, que morreu e ressuscitou, mas num plano místico, cósmico, teológico. É como se Jesus fosse um personagem mitológico que Paulo canalizasse, não um carpinteiro de Nazaré que viveu e ensinou há poucos anos antes dos relatos dele. E aqui vem o ponto mais incômodo de todos. Os acadêmicos que defendem a existência de Jesus usam as cartas de Paulo como prova histórica. Mas o próprio Paulo diz que tudo o que ele sabe veio por revelação divina. Cara, desde quando revelação sobrenatural é critério histórico? Imagina alguém provar que Zeus existiu porque um sacerdote teve visões. Ou que Moisés abriu o mar porque alguém escreveu que Deus revelou. Por que com Jesus é diferente? Os evangelhos, que contam a história detalhada da vida de Jesus, foram escritos décadas depois das cartas de Paulo. O mais antigo, Marcos, só aparece por volta dos anos 70 depois de Cristo. Mateus, Lucas e João vêm depois, lá do 1º e 2º século. Ou seja, os evangelhos que descrevem o nascimento, os milagres, os discursos e os encontros com os apóstolos vieram muito depois do primeiro cristianismo. Paulo escreveu antes de tudo isso e não sabia de nada disso? Por que será? Será que os evangelhos foram escritos para preencher esse vazio? Será que Jesus histórico não existia e o que existia mesmo era só fé num Cristo celestial, que depois ganhou uma biografia inventada? A evolução parece clara. Primeiro, Paulo vê Jesus numa visão. Segundo, décadas depois, Marcos cria o enredo básico. Terceiro, depois, Mateus e Lucas colocam nascimento virginal, magos do Oriente, genealogias, discurso no monte. E por fim, João eleva Jesus a um ser divino pré-existente, o verbo que estava com Deus no princípio. Conforme o tempo foi passando, a divindade foi se moldando. Então eu volto à pergunta no início do vídeo. Se as cartas de Paulo são as fontes mais antigas e se Paulo fala de um Jesus que ele nunca viu, que não ensinou nada em vida, que nunca andou na Judéia, nem reuniu multidões, não contou parábolas, como pode os acadêmicos renomados considerarem isso uma prova de Jesus histórico? Não faz sentido. E antes de encerrar, uma pergunta incômoda. Será que alguns acadêmicos ainda sustentam a tese de um Jesus histórico, não por convicção e evidências sólidas, mas por medo? Medo de perder a reputação ainda numa academia marcada por raízes religiosas? Medo de desafiar universidades financiadas por instituições católicas ou protestantes? Medo de perder bolsas, verbas, convites, prestígio? Não estou dizendo que todos fazem isso, mas quando a ciência histórica tem que respeitar dogmas para sobreviver, ela ainda é ciência? Talvez até exista
um Jesus histórico, mas talvez o medo de negar a sua existência seja ainda mais real. É isso, pessoal. Siga nas redes sociais, deixe seu comentário, é importante para o engajamento do vídeo. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.